questão é o seguinte, existem leis que são morais. Porque cadê a moralidade de uma lei hoje, das condições do país existentes, para se aumentar a quantidade de parlamentar, pô? Uma palavra sintetiza todo esse movimento, né, indignado do Batata, todo o seu movimento indignado também. Essa palavra chama-se escárnio. É um verdadeiro escárnio. É exatamente isso. Bom, escândalos no Congresso, aumentos de deputados, reembolsos milionários e novos privilégios. O levantamento revela que deputados e senadores brasileiros receberam mais de 100 milhões em reembolsos médicos, incluindo clínicas de fertilização. Olha isso, rapaz. Tratamentos dermatológicos e até cirurgias plásticas. Pelo amor de Deus, Brasil! Enquanto isso, o Senado aprovou nesta semana uma proposta que amplia de 513 para 564 números de deputados federais do Brasil, e que o deputado Hugo Mota apresentou uma proposta que pretende liberar o acúmulo de aposentadorias com salários parlamentares, ampliando os privilégios já existentes. Pelo amor de Deus, que bagunça é essa, cara? E quem paga essa conta? Quem paga essa conta, senhores? Não tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem dinheiro para eles, nunca falta. Nunca! Qual o nome daquele cara do filme lá? Ele fala, governador, governador, tua cidade tá sangrando. Do filme Tropa de Elite. Precisa disso, cara. Você precisa gritar, bater na mesa. Porque, cara, isso é um absurdo. Deputados votam o aumento do próprio salário, dos próprios benefícios. Agora, deputado com a gara rala vai na clínica de fertilização, guerreiro, para ter filhinho. Mais um deputado. Daqui a 30 anos. Ele tá fazendo um deputado hoje com teu dinheiro. O que é isso? Harmonização facial, senhores. Porra. O cara vai deixar o queixo quadrado, botar a boquinha. O que é isso? Miqueias. Me deu uma boa notícia, Miqueias. Eu não aguento mais, cara. Glauber, a boa notícia é que eles subiram o número de deputados só para 531, porque pela Constituição eles podem chegar até 1.890 deputados no total. A Constituição diz que a gente tem que ter para cada estado de 8 a 70. O STF, pela primeira vez aqui, vale a pena a gente elogiar uma decisão do STF, que o STF falou o seguinte, olha, tem estado aí que está defasado, porque a distribuição tem que ser proporcional. Então, alguns estados têm que perder deputados e outros ganharem. Então, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, perderia alguns deputados para passar para outros estados que tiveram crescimento populacional. Porque a gente tinha o mesmo número de deputados desde 1993. E aí, o que aconteceu? O Congresso, ao invés de seguir essa orientação que seria mais sensata, para reequilibrar até os poderes ali entre os estados, a representatividade, o Congresso falou, não vamos diminuir a quantidade de deputados de um lado nem de outro. A gente vai aumentar aí a quantidade. E aumentaram em 18 deputados. Quando chegou no Senado, o Senado falou, não pode ser bagunça. Aumenta, mas não aumenta o gasto, não esse ano pelo menos. Distribui aí, pode botar mais deputados, só que não vai aumentar a verba que o Congresso tem para trabalhar com eles. Vai só distribuir entre cada um. O problema, Glauber, é que isso impacta também nas assembleias estaduais, porque os estados, os deputados estaduais, têm a sua quantidade definida com base na quantidade de deputados que tem lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Então, nós vamos ter também um aumento nas bancadas estaduais. E aí aumenta o número de deputados, aumenta também o número de assessores, aumenta o número de emendas parlamentares, aumenta o número de uma série de coisas. Então, a gente está vendo aí um efeito cascata, que, como eu falei, podia ser pior. Jogaram de 518 para 531, mas podemos ainda chegar a 1.890. Basta eles quererem. Graças a Deus, parece que houve um mínimo de sensatez e só jogaram os 18 ali para compensar quem estava reclamando, os estados estavam reclamando e sendo prejudicados. Agora, o problema, Glauber, é que eles vão nesse mínimo de sensatez, que já não é tão legal assim,
e ignoram outros aspectos. Está se falando aí em 100 milhões em reembolso para tratamento de saúde, para todo tipo de coisa. E esse caso não é uma novidade. Eu lembro que em 2021, nós tínhamos o cantor Sérgio Reis, que era deputado, e ali já começou uma discussão, porque ele teria tido reembolso de 54 mil reais para uma prótese peniana. Então está valendo tudo no Congresso. Prótese peniana, queixo quadrado, daqui a pouco até a gente vai descobrir que para calvície eles estão pegando reembolso com dinheiro público. Que isso, cara? Não, aí não, cara, aí não. Eu já não tava aguentando com a gala rala. Agora, porra, prótese peniana, mano. Agora tu vê, o Batata, o coroa, né, o piu-piu não sobe mais, ele bota uma bombinha. Porra, é o esculacho, irmão. Eu acho até justo, entendeu? Mas não com o nosso dinheiro, né? Eu não tô aqui preocupado com, porra... Posso falar, produtora? Não tô preocupado com... Não vou falar não. Com o piu-piu durinho, né? É melhor. Eu ia falar pau duro, né? Mas assim, eu não tô preocupado com quem tá mole, quem não tá, qual funciona e qual não funciona. Eu só não quero pagar essa merda, né? Meu avô tem 91 anos, eu posso falar? Meu avô botou, cara. Tem 91 anos, é mole? Sem vergonha? Botou com 80, mas com o dinheiro dele, porra. Agora, cara, porra, o deputado, Batata, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. É complicado, Glauber. Eu quero destrinchar essa notícia aí, como você passou pra gente, aos pouquinhos, né? Como o próprio colega colocou aqui, o aumento de deputados federais, a representatividade no Congresso Nacional se faz necessário. É lei, está escrito que, de acordo com a população, de acordo com a quantidade de população, coloca as cadeiras de representação. Obviamente, está aumentando a população, vai aumentar a representação no Congresso Nacional. A questão é o seguinte, existem leis que são morais. Porque cadê a moralidade de uma lei hoje, das condições do país existentes, para se aumentar a quantidade de parlamentar, pô? Isso é imoral, pô. A quantidade parlamentar aumentando vai aumentar a carga tributária. Isso é uma coisa lógica e ninguém suporta mais, pô. Nós não suportamos mais o custo hoje da máquina política, do Congresso Nacional. Não suportamos mais. Aí quando nos aparece um cara que coloca uma prótese peniana, tá de sacanagem, pô. Pô, a verdade é o seguinte, isso só vai terminar quando o país tomar vergonha na cara e o político usar o SUS. Tem que usar o Sistema Único de Saúde. Ou seja, aquilo que você produz é aquilo que você manutere, aquilo que você fiscaliza. Isso seria lógico, isso é o correto. Não se pode o dono da fábrica de chocolate da Nestlé comer outro chocolate, pô. Não faz sentido isso. O dono do McDonald's tem que lanchar no McDonald's. Vai lanchar no Bob's. Quer dizer que ele faz o serviço merda. E a população não suporta mais. É só isso. Voltando. Pô, Batata, faz isso não. Agora eu vou ter que assistir vários outros podcasts aí em vez de assistir o meu. Eu vou ter que, porra, ver outro canal. Porra, não, porque eu tenho que assistir só Fala Glauber. Eu te entendi, eu concordo contigo. Agora, porra, o dono da Nestlé quer comer um Copenhaguezinho também, não quer não? Como é que é o nome daquele outro lá? É Lindt? Como é que é o nome? Lindt. Conhece isso, Batata? Eu não sei nem falar o nome disso aí, ô Glauber. Honestamente, eu acho que se botar na minha boca, cai os dentes. Mas, ô Glauber, é hipocrisia, pô. É feio, pô. Como é que eu digo pra você que eu te dou uma saúde de qualidade? É aquela que você precisa, é aquela que você necessita. Eu dou uma saúde de qualidade pro povo, mas eu não uso. Que porcaria é essa? Eu vou dar o remédio da tosse pra você, mas eu tomo outra marca? Pô, isso é hipocrisia, isso é feio, é ridículo, e o povo não aguenta mais, pô. Só isso. É isso, Batata, é isso. Porra, não faz sentido algum, né, cara? Você paga o imposto, com o dinheiro do teu imposto você recebe o SUS. E com o dinheiro do seu imposto você também paga o sírio-libanês do deputado, irmão. Do presidente, do senador. Agora, cara, porra, vaidade
é o seguinte, pô, o deputado tá morrendo lá, tá com câncer, alguma coisa, porra, o SUS não tem um tratamento. Ainda assim tá errado, né? Tem que ir no SUS de toda forma, porque o brasileiro vai no SUS, mas agora, meu irmão, vaidade. Porra, prótese peniana, meu irmão. Queixo quadrado, deixa a barba crescer, guerreiro. Ó meu queixo aqui, ó. Tá quadradinho, é de graça, pô. Cara, é um abuso, os caras abusam e eles não usam o serviço. Eles não usam o transporte, o governador anda de helicóptero. O presidente tem a FAB lá, o avião da FAB. E o povão? Povão, ó. Povão senta a batata. Vai, Júlio Roque, me ajuda, cara. Glauber, uma palavra sintetiza todo esse movimento, né, indignado do Batata, todo o seu movimento indignado também. Essa palavra chama-se escárnio. É um verdadeiro escárnio. É exatamente isso. Eu sei que há uma composição de leis escritas, documentos que regulamentam quanto ao crescimento da população, o crescimento também do número de parlamentares. Perfeitamente entendível. Criou-se essa lei, que é uma lei que ela continua, né, para o futuro. Ela dita sobre o futuro, porque a população ela não diminui, ela aumenta. Então, em alguns casos de emergência, talvez diminua. Mas ela aumenta, então vai ter que aumentar o número de deputados. Mas será que não existe nenhum outro documento, né, com tal peso ou mais importante que diga o seguinte: o país está tranquilo? O país está vivendo as mil maravilhas para que isso seja pago ou para que isso aumente o número de deputados? Qual é o sistema de prioridade? Quem determina o que é prioridade nesse país? Quais são essas prioridades? São perguntas que vão ficar no campo filosófico e ninguém vai respondê-las. Sabe por quê? Porque, literalmente, sustentamos uma máquina muito gigantesca que todas as pessoas se beneficiam dela. E ninguém vai querer sair desse berço de ouro, Glauber. Agora, senhores, é o seguinte, né? Dá pra piorar, não dá? Vamos lá. Agora o cara pode acumular aposentadoria. Tu entendeu essa parte? É mais ou menos o seguinte, o cara tem ali aposentadoria de ex-deputado federal. Aí ele disputa a eleição, é eleito em outro cargo, sei lá, deputado estadual do estado dele. Em vez dele receber um ou outro, ele vai receber os dois, meu irmão. Produtora, cadê o nariz de palhaço, produtora? Tem que ter nariz de palhaço, não é possível, cara. Ô, Miquéias, enquanto eu me preparo aqui com o meu nariz de palhaço, Miquéias, aí a produtora jogou aqui, cara. Somos todos palhaços, Miquéias. Explica essa pra gente, por favor. Ô Glauber, é só mais uma forma dos caras trabalhando para si mesmos, né? Porque o que acontece? O deputado ele já tem um salário muito alto, ele já tem vários benefícios, já tem várias revisões ali, reembolsos, tudo isso pensando no seguinte, faz até sentido quando a gente olha, o problema do Brasil não é a lei em si, não é o objetivo da lei, é a forma como ela é praticada. A ideia é justamente que eles possam se dedicar sem se preocupar com as contas de casa, que eles possam estar ali 100% concentrados em gerar o melhor resultado para o seu país. É uma conta simples que toda empresa faz. Quanto maior a capacidade de gestão de uma pessoa, quanto maior a capacidade de atrair investimentos e recursos de uma pessoa para um negócio, maior o salário dela. Por isso, os altos gerentes de bancos vão receber muito mais do que o caixa que trabalha no banco. E aí, quando nós pensamos nos nossos deputados que estão gerindo orçamentos de trilhões, que deveriam, conduzir a economia, faz sentido que eles tenham um bom salário, faz sentido que eles tenham bons benefícios. O problema é que nós não temos uma cobrança do resultado, da contrapartida. Porque um gerente de banco, se ele recebe muito, se ele tem muito benefício, mas o banco está indo à bancarrota, ele vai ser demitido. Se o gerente de uma empresa ele está recebendo muito, mas aquela empresa não está gerando lucro, aquela empresa está terminando endividada, aquele gerente vai ser demitido. No Brasil, funciona no sentido contrário. Os nossos deputados, os nossos parlamentares, senadores, os congressistas no geral, porque a gente está falando muito de Brasília, mas isso também acontece até em níveis menores, nas câmaras municipais nós também vemos esse tipo de absurdo muitas vezes,
onde os nossos parlamentares vão lá e aumentam o próprio salário em momentos totalmente inadequados. Vejam, nós temos aí já a previsão de que o governo não terá como pagar as suas contas em 2027. Isso já foi anunciado em 2025. Então, com 2 anos de antecedência, o governo federal já disse, olha, não temos condições de pagar as nossas contas. O que, inclusive, configuraria crime se ele anunciasse isso no ano que vem, tá? Porque nós temos previsão legal de que um governo não pode assumir contas para deixar para o seu antecessor, se fizer isso nos últimos 6 ou 8 meses ali antes do final do seu mandato. O nosso governo o que fez? Assumiu dívidas que ele não pode pagar 2 anos antes, portanto não é crime. Olha que genial como o nosso governo funciona. E os nossos deputados não estão fazendo diferente. Eles estão criando a possibilidade de acumularem aposentadorias de cargos diferentes junto com os seus salários. Agora veja, se você tem um médico que trabalha ali 12 horas em uma cidade e depois faz mais 12 horas em outra cidade, ele não poderia acumular isso com uma aposentadoria. Mesmo que ele esteja trabalhando, prestando um serviço à sociedade, ele só poderia ter essas 2 matrículas extremamente limitadas, com uma série de regras impostas a ele. Médicos, professores, quase todos os funcionários públicos têm muita limitação sobre acúmulo de funções e acúmulo de aposentadorias. Agora, quando se trata do nosso Congresso, que deveria conduzir e dar o exemplo, nós temos esse tipo de baixaria aí para fazer um verdadeiro liberou geral, só para quem está lá em cima. Pois é, ô Miquel. Por exemplo, é muito comum ex-deputado ser eleito prefeito, ser eleito governador. Aí o cara tem aposentadoria, por exemplo, o Bolsonaro tinha aposentadoria de ex-deputado. Ele acumularia ex-deputado com o presidente. O Caiado lá no Goiás, ele é governador, mas é ex-senador, ex-deputado. E o cara pode receber as 2 aposentadorias. Agora eu te pergunto, você, cara, que tá aí no INSS, se tu fosse aposentado com 55 anos, 58 anos, e você continuar trabalhando, contribuindo, você se aposenta e acumula? Claro que não, cara, porque não tem dinheiro. Vocês são muitos. Então, é assim que eles tratam. O Batata quer um aumento, mas são muitos. Muito PM, 40 mil, tem dinheiro para dar aumento para todo mundo não. Vamos dar só aqui para os 50, 70 políticos que tem aqui. Para nós, para aqui tem. Mas 40 mil? Não. Porra, professor, enfermeira, essa rapaziada toda aí que trabalha e que carrega esse país, não tem dinheiro para eles. Agora, pros que não fazem porra nenhuma, que deveria resolver o problema da população, que deveria entregar bem-estar social para a população, saúde, educação, segurança. Não tem dinheiro. É um absurdo, cara, é um absurdo. Senhores, ó, o que vai falar mais, cara, disso aí, cara, político brasileiro? Que merda, meu irmão. Fala, Batata. Existe uma coisa muito interessante que eu estava lendo antes da a gente fazendo nossos estudos, e por incrível que pareça, pelo princípio da isonomia, isso tinha que servir para a grande população. Olha bem, gente, quantas pessoas desenvolvem e desempenham 2 funções, sendo elas cotidianamente? Como citado pelo Miquel, o médico. Normalmente o médico é professor. Eles desempenham a atividade de professor na faculdade. Normalmente, a enfermeira, às vezes, ela desempenha outra função, como cuidadora, que é apartado da enfermeira. Ela não é acumulado. Ou seja, teria direito ela 2 matrículas. E tem direito 2 matrículas e é permitido pelo Estado ter 2 matrículas, tá? É reconhecido pelo Estado. E por que não 2 aposentadorias de maneira diferente? Por que não? Mas não é dado, porque não existe o princípio da isonomia. Não existe, não é reclamado. E isso é de maneira ilegal. Infelizmente, meu povo, reage. Ó, senhores, para fechar, vocês aí que, né, tem aí seus representantes políticos, né, partido de preferência. Deixa eu ler um trecho aqui para vocês. O projeto, cadê? Aqui, ó. A iniciativa tem apoio dos partidos dos demais membros da mesa diretora. Por exemplo, representantes do PT votaram a favor.
do PL também votaram a favor. União Brasil, PP, PSD, todos juntos, meu irmão. Direita, né? Que diz que é direita, quem diz que é esquerda, direita, quem quer centro. Todo mundo junto, irmão. Todo mundo junto, porque é para beneficiar eles, né? Bom, senhores, acho que é isso. Júlio Roque, você quer fechar aí, Júlio Roque, esse tema aí? Por favor. É simplesmente fechar realmente, Glauber. Com uma notícia dessa, é praticamente você fechar a tampa do caixão. O Batata falou uma coisa muito interessante. Já tem lei, já tem documentos que regulamentam isso, por isso que aconteceu. Mas o grande problema é que existe a moral. Mas a moral não fala mais alto que o documento. Mas temos que lembrar que é a sociedade, é como vivemos, é essa moral é que movimenta tudo que nós fazemos no planeta. Então, para mudar as leis, não há problema nenhum que a moral mude essas leis. Eu acho que muda.